Em janeiro de 2006, Jennifer Cassie desapareceu após sair de casa para o trabalho. Seu carro foi encontrado dias depois e câmeras de segurança mostraram uma figura desconhecida o abandonando. Desde então, sua família busca respostas para esse mistério que nunca foi solucionado. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, depois de passar muito tempo fora, viajando pelo mundo, a gente volta para os Estados Unidos, Alexandre. A terra dos sem noção. É, exatamente. E a gente vai falar do caso da Jennifer Cassie, que é bastante conhecido por aí e que aconteceu em 2006. Então, mais recente. Inclusive, teve desdobramentos, assim, mais novidades acontecendo agora, 21 de outubro desse ano, de 2025. Então, é por isso que você tá fazendo o episódio. Exatamente. Que você tava numa sequência de cansei dos Estados Unidos, vamos fazer coisas por aí. Mas aí, eu queria fazer o caso da Jennifer antes dele correr risco de ser resolvido, né? Que aí eu ia estar perdendo a chance. Aham. Não é como se faltassem casos no mundo, né? Não, mas esse caso é legal. Esse caso tem a pessoa de interesse mais sortuda do mundo, segundo os jornalistas. Jennifer Cassie nasceu em 20 de maio de 81, em Nova Jersey, filha do Drew e da Joyce Cassie. Pouco tempo depois, a família se mudou para Tampa, na Flórida. A Jennifer era a mais velha de 2 filhos e tinha uma relação muito próxima com o irmão mais novo, o Logan. Os dois eram considerados melhores amigos. Durante a infância, é claro que eles tinham o típico relacionamento entre irmãos, repleto de provocações e pequenas brigas. Mas, com o passar dos anos, a relação amadureceu e se fortaleceu. Os seus círculos de amizade se misturaram, até porque os dois tinham uma diferença de idade bem pequena, e a Jennifer fazia questão de comparecer a todos os jogos de futebol do Logan, sempre torcendo por ele da arquibancada. Descrita como uma jovem aventureira e curiosa, a Jennifer se destacava pelo seu entusiasmo, pela energia contagiante e pela lealdade aos amigos. Ela tinha a habilidade de iluminar qualquer ambiente e era admirada pela sua determinação e vontade constante de aprender. Ao mesmo tempo, a Jennifer era extremamente cautelosa, um traço que os seus pais cultivaram nela e no irmão após a família ter sido assaltada sob a mira de uma arma anos antes em Nova Jersey. A Jennifer concluiu o ensino médio na Vivian Gator High School, em Tampa, e depois ela ingressou na Universidade da Flórida Central, em Orlando, onde ela integrou a fraternidade Alpha Delta Pi. Eu não estou inventando o nome da fraternidade, não, tá? É sempre letra grega. Sim, mas eles pegaram as 3 letras de gregas mais famosas, juntaram e falaram, é essa a nossa universidade. Não, Alpha Delta Pi. Mas geralmente fraternidade é de homem, né? O dela, no caso, era uma sorority, né? Uma sororidade, eu acho, que seria a tradução correta. A Jennifer se formou com honras em 2003 com o diploma em finanças. Por valorizar muito a segurança pessoal, a Jennifer mantinha contato frequente com a família, ligando ou respondendo a chamadas diversas vezes ao dia. Ela sempre carregava spray de pimenta, tinha um botão de pânico ao lado da cama e avisava familiares e amigos sobre os seus planos. Esse botão de pânico fazia o quê? Chamava a polícia. Se alguém entrasse na casa dela, na verdade, ela chamava de um botão de estupro, entendeu? Do lado da cama. Então, se alguma coisa acontecesse com ela, alguém tentasse fazer alguma coisa com ela, ela apertava o botão e acionava a polícia. Uhum. Quando funcionários da manutenção precisavam entrar no seu apartamento, ela permanecia na porta, falando ao telefone com alguém de confiança o tempo todo.
E ela também fazia aulas de defesa pessoal para se sentir mais protegida. Em Orlando, poucos jovens de 24 anos tinham condições de comprar o próprio apartamento numa área promissora, mas a Jennifer não era uma jovem comum. Após recusar diversas propostas de emprego, ela aceitou uma vaga numa empresa de timeshare em Ocoee, na Flórida, onde ela rapidamente se destacou. No primeiro ano, ela foi promovida 2 vezes, resultado do seu talento e dedicação. Timeshare é aquela parada esquisita, né? É meio golpe, entendeu? Eu não sei se você viu, mas quando você falou, recusou várias propostas e aceitou o emprego. Eu fiz uma cara de... Eu vi. A gente já falou muito sobre timeshare. E realmente, timeshare é uma parada muito esquisita. Mas, enfim. Com o sucesso profissional, a Jennifer conseguiu comprar um apartamento no complexo Mosaic at Millenia, localizado no quarteirão 3700 da Conroy Road. A região passava por um processo de revitalização, transformando antigos prédios em grandes condomínios. A Jennifer escolheu o Mosaic por acreditar que seria um condomínio fechado e seguro, além de ficar próximo a um shopping center recém-inaugurado, algo que a encantou, já que ela adorava fazer compras. No entanto, quando se mudou, o local ainda estava em obra, o que gerava certo desconforto. Os empreiteiros entravam e saíam do seu apartamento para realizar reparos, e isso a deixava apreensiva. A Jennifer era extremamente cuidadosa. Costumava falar ao telefone até enquanto ela caminhava do estacionamento até dentro do apartamento dela, por precaução. Em 2005, a Jennifer conheceu o Rob Allen, de 29 anos, em uma visita ao Tiki Bar, um popular ponto de encontro no centro de Orlando. O Rob estava na cidade a trabalho, participando de uma feira de negócios. Apesar dele morar em Fort Lauderdale, os dois começaram um relacionamento e, mesmo à distância, mantinham contato constante, passando quase todos os finais de semana juntos. Ela precisava de gente para falar no telefone, né? Pois é. Pouco antes do desaparecimento da Jennifer, o casal havia retornado de férias românticas nas Ilhas Virgens Americanas. No dia anterior ao desaparecimento, ela decidiu passar a noite na casa do Rob para evitar a longa viagem de volta a Orlando, indo direto para o trabalho na manhã seguinte. A Jennifer era metódica e mantinha uma rotina bem definida. Ela e o Rob se falavam todas as manhãs enquanto dirigiam para o trabalho e sempre conversavam à noite antes de dormir. Na segunda-feira, 23 de janeiro de 2006, ela saiu da casa do namorado no sul da Flórida e dirigiu diretamente para o escritório em Ocoee, como ela costumava fazer após os fins de semana juntos. No trabalho, a Jennifer parecia um pouco cansada, mas estava de bom humor e animada para contar aos colegas sobre a viagem que tinha acabado de fazer com o Rob. Na noite de segunda-feira, 23 de janeiro, a Jennifer deixou o trabalho por volta das 18 horas, após desejar boa noite ao chefe. Em casa, ela manteve contato com a família e alguns amigos. Ela falou com o pai, a mãe, o irmão Logan e mais tarde com a sua melhor amiga. Durante as férias da Jennifer com o namorado, o irmão dela, Logan, e um amigo dele chamado Trevor, tinham se hospedado no apartamento da Jennifer. Quando a Jennifer e o irmão se falaram nessa segunda à noite, o Logan mencionou que o Trevor tinha esquecido o celular do trabalho no apartamento dela e perguntou se ela poderia colocá-lo no correio no dia seguinte. A Jennifer respondeu que cuidaria disso. Mais tarde, por volta das 22 horas, a Jennifer ligou para o namorado, o Rob Allen, usando o telefone fixo. Os dois tiveram uma breve discussão. Nada sério, eles falaram apenas sobre as dificuldades do relacionamento à distância e o desejo da Jennifer por mais segurança emocional. A conversa terminou de forma carinhosa, com ambos dizendo que sentiam falta um do outro e estavam ansiosos pelo próximo encontro. Essa foi a última vez que alguém falou com a Jennifer.
Na manhã de terça-feira, 24 de janeiro de 2006, a Jennifer não enviou mensagem nem ligou para o namorado Rob, como ela fazia todas as manhãs antes de sair para o trabalho. A ausência desse contato imediato chamou a atenção do Rob, que tentou ligar para o celular dela, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Acostumado à rotina pontual e previsível da Jennifer, o Rob achou aquilo estranho. Ainda assim, ele supôs que ela pudesse estar atrasada ou ocupada. Após uma reunião às 9 horas, ele tentou falar com ela novamente, mas a ligação caiu mais uma vez na caixa postal. Em entrevistas posteriores, o Rob contou que ficou inquieto. Achei estranho, mas imaginei que ela estivesse atolada de tarefas. Deixei uma mensagem e segui com o meu dia. Quando tentei de novo e ainda assim caiu direto na caixa postal, eu comecei a me preocupar, disse o Rob. Por volta das 11 da manhã, os colegas de trabalho da Jennifer também começaram a se preocupar. Ela não havia aparecido nem ligado para avisar que se atrasaria, algo totalmente fora do seu padrão, especialmente porque ela tinha uma reunião importante marcada para aquele dia. Preocupado com a ausência e o silêncio incomum, o empregador da Jennifer entrou em contato com os seus pais, o Drew e a Joyce Cassie, em Tampa. O pai da Jennifer era amigo do CEO da empresa para onde ela trabalhava. Então, por isso também que ele entrou em contato diretamente. Pois é. Assim que souberam que a filha não tinha ido trabalhar, eles tentaram ligar para o celular, para o telefone fixo e até falar com ela através do computador, mas não obtiveram resposta. Com o mesmo resultado frustrado que o Rob tivera mais cedo, o Drew e a Joyce ligaram para o filho Logan e para o namorado da Jennifer, mas nenhum deles sabia onde ela estava. A família entrou em contato com hospitais e delegacias tentando obter qualquer informação. Quando todas as tentativas falharam, os pais da Jennifer partiram imediatamente de Tampa em direção a Orlando, uma viagem de cerca de 2 horas, certos de que algo muito errado havia acontecido. Em seguida, quando eles estavam no meio do caminho, o Drew e a Joyce ligaram para o síndico do condomínio onde a Jennifer morava e pediram que ele verificasse o apartamento dela usando uma chave reserva. O síndico informou que tudo parecia em ordem. O local estava arrumado, não tinha sinais de arrombamento ou desordem, mas a Jennifer não estava lá e o carro dela também não estava na vaga do estacionamento. Por volta das 15 horas e 15 minutos, os pais da Jennifer, o Logan e o melhor amigo dele, Trevor, chegaram ao apartamento dela em Orlando após a viagem de 2 horas de Tampa. O local estava trancado, mas com a ajuda do síndico eles conseguiram entrar. E realmente não havia sinais de arrombamento, luta ou desordem. Dentro do quarto, eles encontraram a cama desarrumada, indicando que a Jennifer tinha dormido ali na noite anterior. Em cima da cama havia roupas separadas, possivelmente roupas que ela experimentou quando estava se arrumando para o trabalho. E numa cadeira próxima estavam as roupas que ela usou no dia anterior. No banheiro havia água residual no chuveiro, uma toalha úmida na secadora e o pijama no chão. No balcão estavam espalhados o secador de cabelo, produtos de maquiagem e os óculos dela, o que sugeria que a Jennifer tinha se levantado, tomado banho e se arrumado para o trabalho como de costume. A mala da viagem às Ilhas Virgens ainda estava no corredor, indicando que ela sequer teve tempo de desfazê-la. Tudo apontava para uma manhã normal de terça-feira, até o momento em que a Jennifer saiu de casa. Os únicos itens ausentes eram a sua bolsa, as chaves, celular, a pasta de trabalho, iPod, lentes de contato e o seu carro, um Chevy Malibu preto de 2004, que também não estava no estacionamento. Para os pais, a conclusão foi imediata. A Jennifer dormiu em casa, acordou cedo e se preparou para trabalhar. Mas, em algum momento entre sair do apartamento e chegar ao trabalho,
ela simplesmente desapareceu. Enquanto os pais tentavam entender o que poderia ter acontecido, o Logan, irmão da Jennifer, e o amigo dele, Trevor, começaram a procurá-la pelos arredores do condomínio. Perto dali havia uma van de trabalhadores da construção civil, e o Logan se aproximou para perguntar se alguém tinha visto a sua irmã. Os homens, porém, o ignoraram completamente, agindo como se ele nem estivesse ali. Ele insistiu, tentando conversar com outros trabalhadores do local, mas ninguém quis cooperar. O Logan contou mais tarde que ele ficou com uma sensação muito estranha, como se aqueles homens soubessem de algo e tivessem tentando esconder. Diante da falta de respostas e do desaparecimento inexplicável, os pais da Jennifer chamaram a polícia. Como ela era adulta, as autoridades inicialmente acreditaram que ela pudesse ter saído por vontade própria. O Rob, namorado da Jennifer, e a mãe dele viajaram de Fort Lauderdale para ajudar nas buscas. O Rob contou que tinha falado com a Jennifer pela última vez na noite anterior e mencionou a pequena discussão entre eles. Quando a polícia sugeriu que a Jennifer talvez tivesse ido embora por estar chateada, até mesmo por causa dessa discussão, os pais dela foram firmes que ela jamais faria isso. Apesar das insistências da família, o caso foi inicialmente minimizado pelo Departamento de Polícia de Orlando, que acreditava que a Jennifer logo voltaria. Mas os seus pais sabiam que algo estava errado. Ela era responsável, dedicada ao trabalho e nunca deixaria de responder ligações ou faltaria sem avisar. Preocupados, eles começaram a contatar hospitais locais, conversar com vizinhos e mobilizar amigos para procurar por ela. Às 16 horas, os familiares e amigos já haviam impresso e distribuído panfletos nas imediações do condomínio Mosaic at Millenia, próximo ao Mall at Millenia, em Orlando. A iniciativa chamou a atenção da mídia local, que divulgou a história da Jennifer. Entre 17 e 19 horas, dezenas de pessoas se uniram às buscas, espalhando cartazes e panfletos. À medida que a mobilização crescia, a polícia começou a agir. Enviou um detetive ao apartamento da Jennifer e organizou equipes de busca. Mesmo assim, nenhum sinal dela foi encontrado. O seu cartão bancário não registrou a atividade e o telefone celular estava desligado. Às 21 horas, a polícia registrou a Jennifer como pessoa desaparecida. Durante a investigação, a polícia descobriu que, enquanto a Jennifer estava de férias com o Rob, o seu irmão Logan e o amigo dele Trevor tinham ficado hospedados em seu apartamento. No dia que ela desapareceu, o Trevor percebeu que havia esquecido o celular no local e a Jennifer pretendia enviá-lo pelo correio naquela manhã. Mas nem o aparelho dele e nem o dela foram vistos novamente. Tanto o Logan quanto o Trevor foram investigados e considerados não suspeitos. Infelizmente, a Jennifer Cassie parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Nos primeiros dias de investigação, a polícia elaborou várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com a Jennifer. Durante a análise dos registros de localização dos dois celulares, o dela e o do Trevor, a polícia informou aos pais da Jennifer que os dados indicavam que ela não estava em seu apartamento na noite de 23 de janeiro e que as baterias dos dois telefones tinham sido removidas entre 22h40 e 22h50. Porém, quando o Drew e a Joyce analisaram esses dados por conta própria, contratando um perito particular, eles perceberam que os pings não faziam sentido. Em um momento, o telefone aparecia em um ponto e, segundos depois, a 32 quilômetros de distância, algo impossível. Naquela época, em 2006, a tecnologia de rastreamento por torres de celular ainda era rudimentar e não possuía a precisão atual. Então, nós sabemos apenas que as baterias dos dois telefones foram retiradas, mas a hora exata que isso aconteceu nunca pôde ser confirmada.
Após uma nova revisão dos dados, os investigadores concluíram que os registros tinham sido interpretados de forma incorreta. Quando os dados foram analisados corretamente, ficou claro que a Jennifer não saiu do seu apartamento naquela noite. Ainda tem muita gente online, que discute esse caso, que acredita piamente que a Jennifer saiu na noite de segunda e que aconteceu alguma coisa com ela naquela noite, tá? Uhum. Mas não tem nada mais, que confirme isso. O consenso é que ela ficou em casa. Sim, já foi confirmado que ela ficou em casa naquela noite. Mas, por causa de toda a polêmica na época, das investigações, da polícia falando que não, ela deve ter saído às 10h40 ou algo assim, isso ainda ficou um pouco na memória das pessoas. Então, tem muita gente que acha que ela sumiu naquela noite, mas isso não é possível. As evidências no apartamento dela também mostravam que a Jennifer havia dormido lá e se preparado normalmente para o trabalho na manhã seguinte. A polícia, então, passou a considerar que a Jennifer poderia ter sido abordada enquanto caminhava até o carro, ou quando ela estava a caminho do trabalho. Os investigadores tentaram analisar as câmeras de segurança do condomínio onde a Jennifer morava, mas descobriram que nenhuma delas havia sido instalada ainda. Havia apenas um segurança responsável por registrar a entrada de visitantes, registros esses que se mostraram incompletos e inconsistentes. O condomínio Mosaic at Millenia ainda estava em fase de construção. Mais da metade dos apartamentos estavam desocupados. O sistema de segurança ainda não havia sido concluído e os portões permaneciam abertos o dia todo para permitir a entrada e saída das equipes de obra. De acordo com o GoFundMe oficial da família Cassie, eles descobriram mais tarde que um conjunto completo de chaves do condomínio tinha sido roubado cerca de um mês antes do desaparecimento da Jennifer, um fato alarmante considerando as circunstâncias. Quando a polícia finalmente tentou coletar evidências forenses no apartamento dela, percebeu que a cena já havia sido comprometida. Amigos e familiares usaram o local como ponto de encontro enquanto tentavam entender o que tinha acontecido. O computador da Jennifer chegou a ser levado para a perícia, mas nunca foi divulgado se algo relevante foi encontrado. A polícia também demorou a tomar uma atitude, né? Se tivesse Com levado certeza. a sério mais cedo, teria falado para a família sair, sair, isolado não mexer em o nada. apartamento. Pois é. Durante as entrevistas com moradores do condomínio, um casal relatou ter visto o carro da Jennifer, um Chevy Malibu preto de 2004, saindo do estacionamento por volta das 7h40 da manhã do dia 24 de janeiro. Segundo eles, o veículo se movia de forma irregular, como se duas pessoas estivessem brigando pelo volante. Outra testemunha corroborou esse relato, dizendo ter visto o mesmo carro desviando bruscamente perto da saída do condomínio. Nenhum dos moradores conseguiu, no entanto, identificar para que direção o veículo seguiu depois. Como ocorre na maioria dos casos de desaparecimento, os familiares e o namorado da Jennifer foram os primeiros a serem interrogados, mas depois de examinados, todos foram descartados como suspeitos. Durante a busca no apartamento, a família da Jennifer encontrou um suéter masculino azul marinho de gola V no cesto de roupas. O item não pertencia a Jennifer nem ao Rob e nem ao seu irmão ou ao amigo dele, Trevor. Quando os pais comunicaram o achado à polícia, o suéter foi ignorado e jamais analisado. Até hoje ele nunca passou por testes forenses. O carro da Jennifer, o Chevy Malibu 2004 preto, permaneceu desaparecido por 2 dias, até que na quinta-feira, 26 de janeiro, às 8h10 da manhã, um morador de um condomínio próximo assistiu a uma reportagem sobre o desaparecimento da Jennifer e ligou para a polícia, informando que um carro igual ao da mulher desaparecida estava estacionado na frente do prédio dele há alguns dias. Os policiais foram até o local e confirmaram. Era, de fato, o Chevy Malibu da Jennifer.
O veículo foi fotografado e levado para análise. O carro estava abandonado no complexo de apartamentos Huntington on the Green, um local conhecido por altos índices de criminalidade e tráfico de drogas, a apenas 1,5 km do condomínio da Jennifer, o Mosaic at Millenia. Os investigadores ficaram esperançosos ao descobrir que o condomínio Huntington on the Green tinha câmeras de segurança que cobriam exatamente o local onde o carro da Jennifer tinha sido abandonado. As imagens mostravam uma pessoa não identificada estacionando o Chevy Malibu preto por volta do meio-dia de 24 de janeiro, o mesmo dia em que a Jennifer desapareceu. O motorista permaneceu dentro do carro por cerca de 30 segundos antes de sair e caminhar tranquilamente em direção à área da piscina do condomínio. Ele não fez nenhum gesto suspeito e claramente não estava com pressa. As câmeras, no entanto, eram antigas e as imagens eram muito granuladas. Já as imagens da câmera localizada do lado de fora do condomínio, ela só tirava uma foto a cada 3 segundos, ao invés de ficar gravando um vídeo, entendeu? E de maneira quase inacreditável, em todas as 3 imagens capturadas, o rosto do indivíduo foi encoberto pelas barras pretas das grades do condomínio. Essa coincidência fez com que um jornalista apelidasse o indivíduo de a pessoa de interesse mais sortuda de todos os tempos. Caraca, é por isso? É por isso. Essa câmera que tirava foto, a qualidade era boa. Mas resolução pra pegar. O rosto dele estava coberto pela grade do condomínio. Aí, 3 segundos depois, estava coberto pela grade. 3 segundos depois, estava coberto por outra grade. Aí depois ele saiu ele saiu daquela área, entendeu? Excelente. O FBI foi chamado para analisar o vídeo e determinou que o suspeito tinha entre 1,60 e 1,65 de altura, pés grandes e aparentemente vestia roupas típicas de um trabalhador da construção civil ou pintor. O gênero, entretanto, não pôde ser identificado. Até mesmo a NASA foi acionada para tentar aprimorar as imagens, mas a qualidade era tão ruim que nenhuma conclusão adicional pôde ser tirada. A NASA mesmo? A NASA, sim, a NASA. Os caras falaram, vocês tiram foto de planeta? Então, vê o que vocês conseguem fazer com essa imagem, né? Dessa pessoa andando, saindo do carro, andando por aqui. Okay. A NASA, sim. Nenhum dos amigos ou familiares da Jennifer reconheceu aquela pessoa. O suspeito caminhava de forma calma e confiante, sem olhar para trás, como se ele soubesse que não seria pego, e desapareceu sem deixar rastros. Essa figura enigmática, capturada por uma câmera de baixa qualidade, com um rosto completamente oculto, continua sendo até hoje a principal pessoa de interesse no desaparecimento da Jennifer. A perícia no carro dela não trouxe grandes respostas. O veículo foi encontrado trancado, sem sinais de arrombamento ou luta e com objetos de valor ainda lá dentro, como um aparelho de DVD, o que praticamente descartava roubo como motivação. Naquela época, em 2006, um DVD era caro, Bessa. Era? 2006, eu estava no início da faculdade. Acho que não, caro não. Não era caro, mas assim, se você vai roubar as coisas, por que você vai largar o DVD ali? E era novinho, porque o Robert tinha acabado de dar pra Jennifer, estava na caixa ainda, entendeu? Okay. Os peritos recolheram uma impressão digital parcial, mais tarde identificada como sendo da própria Jennifer, e um pequeno fragmento de DNA, que acabou se mostrando inconclusivo. Tudo indicava que o carro havia sido limpo antes de ser abandonado. O tanque de gasolina mostrava que o veículo não havia sido dirigido fora da rotina normal da Jennifer. A única pista estranha era uma marca de bota perto do pedal do acelerador e o fato do banco do motorista ter sido ajustado, sugerindo que alguém mais baixo do que a Jennifer, que tinha 1,73 de altura, o havia dirigido. No porta-malas, a polícia encontrou apenas itens pessoais da Jennifer, mas nunca revelou o conteúdo exato que havia lá dentro.
Isso levantou suspeitas. Muitos acreditam que a sua pasta de trabalho, um item essencial que desapareceu do seu apartamento e que ela costumava colocar na mala do carro, poderia estar no porta-malas. As chaves do carro estavam desaparecidas e nenhum dos outros objetos sumidos do apartamento, como as chaves, iPod, celular e a bolsa da Jennifer, foram encontrados no veículo. Para o Drew e a Joyce, ver as imagens do suspeito abandonando o carro em plena luz do dia foi devastador. Eles tinham certeza de que estavam diante da pessoa responsável pelo desaparecimento da filha, alguém que, com uma calma perturbadora, teve coragem de deixar o carro da Jennifer em um condomínio movimentado, arriscando ser visto por moradores e câmeras de segurança. A polícia vasculhou a área onde o carro foi encontrado, conversando com moradores e buscando qualquer pista que pudesse ajudar, mas nenhum deles relatou ter visto algo incomum. Cães farejadores foram então levados até o local. Um deles, chamado Bo, do departamento do xerife do condado de Orange, cheirou o banco do motorista e imediatamente puxou o seu condutor, o sargento Jeff Brown, a passos firmes por cerca de 1,5 km. O rastro o levava diretamente ao condomínio da Jennifer, o Mosaic at Millenia. A trilha contornava a entrada principal, passava por uma abertura na cerca lateral, próxima ao prédio onde a Jennifer morava, e terminava no primeiro degrau da escada que levava ao apartamento dela no segundo andar. Os investigadores acreditaram que o responsável por abandonar o carro retornou a pé ao condomínio por aquela rota, mas nenhuma evidência foi encontrada ao longo do caminho. No dia em que o carro da Jennifer foi encontrado, equipes de busca vasculharam a área arborizada próxima ao Huntington on the Green. Embora alguns objetos tenham sido localizados, nenhum deles tinha relação com o caso. Em um dado momento, alguém contatou a polícia relatando ter visto uma pessoa com as características da Jennifer entrando numa caminhonete branca e se dirigindo para uma área arborizada. A região foi revistada por mais de 100 pessoas, mas nada foi encontrado. Em 30 de janeiro de 2006, a polícia realizou outra varredura na mesma área arborizada sem sucesso. Em 12 de fevereiro de 2006, após receber uma denúncia, a equipe da SWAT invadiu uma residência, mas não encontrou vestígios da Jennifer. Na mesma época, a polícia afirmou estar recebendo informações valiosas de pessoas em situação de rua e indicou que acreditava estar próxima de concluir o caso, o que na prática não ocorreu. Em maio de 2007, a empresa onde a Jennifer trabalhava, liderada por David Siegel, ofereceu uma recompensa de $1 milhão por informações que levassem ao seu paradeiro, com a condição de que ela estivesse viva e com o prazo até 4 de julho daquele ano. A recompensa nunca foi reivindicada. Uma recompensa menor, de $5.000, estava disponível através do Central Florida Crime Line, destinada a informações sobre os seus restos mortais. Muito legal esse gesto aí, né? Provavelmente a mulher morreu. Vamos então, dar uma recompensa gigante. Só, caso ela esteja viva. Muito. Nossa, parabéns. E isso já mais de um ano depois do desaparecimento. Sim, excelente. Muito, muito bom querer sair bem assim na fita. Em 18 de maio de 2007, a polícia decidiu divulgar publicamente as imagens do carro da Jennifer e da pessoa de interesse após meses de pressão da família. Até então, essas imagens não tinham sido liberadas ao público. As autoridades justificaram a demora, alegando que fazia parte de uma estratégia investigativa. A polícia queria que o suspeito acreditasse que as únicas imagens disponíveis eram as dele caminhando ao longo da cerca, sem que houvesse registro de quando ele estacionou o carro. O caso rapidamente ganhou atenção estadual e nacional.
A família Cassie, desesperada por respostas, apareceu em diversos noticiários e programas de TV, compartilhando a história da Jennifer e pedindo que qualquer pessoa com informações se apresentasse. O público reagiu com empatia e apoio, mas apesar da cobertura intensa, o desaparecimento permaneceu sem solução. O Drew e a Joyce permaneceram no apartamento da Jennifer por meses, próximos à investigação, enquanto o Rob dormia no sofá do apartamento. Para o Rob, aquele ano trouxe mais tragédias. 5 meses após o desaparecimento da namorada, o seu pai faleceu, deixando-o devastado pela perda de 2 pessoas tão importantes na vida dele em tão pouco tempo. Na esperança de gerar novas pistas, o Drew e a Joyce Cassie criaram baralhos de cartas com a imagem e descrição da Jennifer e os distribuíram nas prisões da região. Em dezembro de 2008, um detento chamado David Byron Russ, que cumpria pena pelo assassinato de Madeleine Leenan, entrou em contato com o Drew, alegando ter informações sobre o desaparecimento da Jennifer, mas que só revelaria a ele. Ele não falaria com a polícia nem com mais ninguém. A polícia de Orlando se recusou a se encontrar com o David e o Drew foi pessoalmente ouvir o que ele tinha a dizer. Mas ficou claro muito rápido que o David estava blefando e não possuía informações reais sobre a Jennifer. A tentativa não resultou em nenhuma pista relevante e o caso não avançou a partir desse contato. À medida que os dias se transformavam em semanas e meses, o caso começou a esfriar. Investigadores consideraram a possibilidade de que o sequestrador fosse alguém próximo a Jennifer, já que não havia sinais de arrombamento em seu apartamento. Teria alguém em quem ela confiava atraído? Todos os familiares próximos e amigos da Jennifer, incluindo os pais, o irmão dela, Logan, o namorado Rob e o amigo do irmão, o Trevor, já haviam sido investigados e passaram pelo polígrafo, não havendo nenhuma suspeita sobre eles. Então, o foco da investigação passou para um ex-namorado da Jennifer, o Matt Sullivan. O Matt foi interrogado porque, na noite anterior ao desaparecimento da Jennifer, ele estava no bar Blue Martini, do outro lado da rua do condomínio dela. O Matt ainda era amigo do Logan e do Trevor, apesar de não estar mais namorando com a Jennifer, e ele também passou algum tempo no apartamento dela com os dois enquanto a Jennifer estava fora, mas ele não dormiu lá e não havia relatos de comportamentos suspeitos. Amigos próximos afirmam que o Matt nunca demonstrou descontrole emocional extremo ou instabilidade, nem por causa da Jennifer e nem em qualquer outro contexto. Na época, havia especulações sobre o fato do Matt estar interessado na Jennifer novamente, mas ele estava namorando outra garota que mais tarde se tornou a sua esposa, em dezembro de 2006. Ele tinha um álibi sólido. A namorada estava com ele na noite do desaparecimento, afastando qualquer suspeita de tentativa de reatar o relacionamento com a Jennifer. Apesar de rumores sobre o Matt ter passado a noite num bar próximo ao condomínio ou estar desesperado para voltar com a Jennifer, as investigações da polícia descartaram a sua participação. A família da Jennifer também acredita firmemente que ele não teve qualquer envolvimento no desaparecimento dela. Além do ex-namorado, havia outro homem na vida da Jennifer que demonstrava interesse por ela. De acordo com amigos e colegas de trabalho, um dos seus superiores na empresa, chamado Johnny Campos, havia tentado se aproximar romanticamente da Jennifer em diversas ocasiões, todas rejeitadas por ela. A Jennifer chegou a pedir conselhos ao pai sobre como lidar com a situação. Seguindo a sua orientação, ela convidou o Johnny para um almoço no refeitório da empresa e deixou claro de forma profissional que ela não tinha interesse em se envolver com colegas de trabalho, especialmente com homens casados, que era o caso. O Johnny Campos era casado e tinha filhos.
Colegas afirmaram que o Johnny ficou visivelmente incomodado com a recusa e, mais tarde, incomodado também com o fato da Jennifer estar namorando o Rob Allen. Ele teria demonstrado ciúmes e irritação, chegando a comentar com outros funcionários que a Jennifer não merecia nem a promoção que ela havia recebido. Um colega, identificado como Adam, disse ter visto trocas de e-mails entre os dois, nas quais o Johnny expressava descontentamento com a recusa da Jennifer. Quando o Johnny descobriu que o Adam havia elogiado a aparência da Jennifer em certa ocasião, ele teria reagido de forma agressiva, questionando o interesse do colega. No dia 23 de janeiro de 2006, um dia antes do desaparecimento, a Jennifer voltou ao trabalho após as férias com o namorado, e segundo um funcionário chamado Francisco Aragon, o Johnny parecia irritado ao ouvi-la contar que a viagem tinha sido maravilhosa. O Francisco também relatou que no dia do desaparecimento, o Johnny chegou ao trabalho por volta do meio-dia, algo completamente fora do seu padrão, e ele aparentava estar nervoso, suando e agitado. Quando questionado, ele justificou o atraso, dizendo que havia sido multado por excesso de velocidade e discutido com um policial. Mas descobriu-se depois que a multa, e esse dia em questão ele chegou até a ser preso por ter discutido com o policial, tinha sido na semana anterior e não no dia do desaparecimento da Jennifer. Então até hoje a gente não sabe o que ele estava fazendo naquele dia de manhã. Após o desaparecimento, o Johnny ainda fez comentários estranhos e insensíveis sobre a Jennifer. Segundo Francisco, ele chegou a dizer que ela provavelmente já foi comida por jacarés e que ela estava definitivamente morta. Em 2010, o Francisco Aragon apresentou uma queixa formal contra o Johnny Campos, alegando que ele o estava assediando desde o desaparecimento da Jennifer. Na denúncia, o Francisco afirmou que o Johnny ficou furioso ao descobrir que a Jennifer tinha viajado com o namorado e que, após o desaparecimento dela, passou a fazer comentários ameaçadores e perturbadores. O Francisco declarou ainda que não havia contado tudo à polícia antes porque temia pela própria segurança, dizendo que ele não queria acabar como a Jennifer. Apesar dos relatos e das suspeitas, a polícia nunca considerou Johnny Campos oficialmente um suspeito. Ele permaneceu em silêncio ao longo dos anos, se recusando a dar entrevistas sobre o caso. Embora alguns artigos afirmem que ele foi inocentado, não há registro público de nenhuma declaração formal das autoridades confirmando isso. Alguns internautas levantaram teorias ligando Johnny Campos a um possível esquema financeiro fraudulento, possivelmente um esquema de pirâmide. Chamado timeshare. Exatamente, né? Que era o que a empresa deles, a empresa onde eles trabalhavam, mas vendia. É um golpe ilícito, infelizmente. Comentários em fóruns sugerem que o Johnny poderia ter conexões com esse tipo de operação, envolvendo propriedades e escrituras, algo que supostamente a Jennifer desconhecia. Eu duvido que ela desconhecesse se ela trabalhava na empresa de timeshare e foi promovida pra caramba. Exatamente. Essas especulações se misturam a outra linha de teoria, que o desaparecimento da Jennifer poderia estar relacionado ao seu trabalho. Como analista financeira, ela tinha acesso a informações confidenciais e sensíveis, e alguns acreditam que a Jennifer possa ter descoberto algo que não deveria e que isso a teria colocado em perigo. Não é algo que eu pessoalmente acredite, não. Eu acho que a Jennifer, se tinha esquemas ilegais rolando na empresa, ela sabia e estava dentro. O pai era amigo do dono da empresa. Exatamente. Apesar de intrigante, nenhuma evidência concreta foi encontrada para sustentar essa hipótese. Até hoje, essa teoria permanece apenas como um ponto de debate entre os que tentam entender o que aconteceu com a Jennifer. Na época do desaparecimento dela, o condomínio Mosaic at Millenia, onde a Jennifer morava, passava por uma grande reforma e expansão. Diversos trabalhadores da construção civil circulavam diariamente pela propriedade,
muitos deles imigrantes que não falavam inglês e que chegaram a ser alojados em apartamentos vagos dentro do próprio complexo. A Jennifer havia mencionado à família que se sentia profundamente desconfortável perto desses trabalhadores. Ela contou que, ao passar por eles, era alvo constante de assovios, olhares insistentes e comentários inapropriados. E a Jennifer não era a única a se sentir assim. Outras moradoras relataram situações semelhantes. Homens reunidos bebendo do lado de fora à noite, comentários ofensivos e até casos de invasão. Uma das moradoras afirmou ter voltado para casa e notado sinais de que alguém havia entrado em seu apartamento. Pegadas no armário, o chuveiro molhado e gavetas reviradas. Em outra ocasião, uma moradora flagrou um homem se masturbando do lado de fora da janela. Ele fugiu numa van branca antes que pudesse ser identificado. Com o desaparecimento da Jennifer, os operários da construção se tornaram pessoas de interesse na investigação. Mas muitos deles desapareceram antes que a polícia pudesse interrogá-los, e a barreira linguística dificultou o contato com os poucos que permaneceram. Alguns investigadores acreditam que parte desses trabalhadores possa ter deixado a área por estarem em situação migratória irregular. Há detalhes que reforçam essa suspeita. Os trabalhadores conheciam bem o condomínio, sabiam da rotina precisa da Jennifer e até tinham acesso às chaves das unidades que ficavam guardadas numa parede dentro do escritório de manutenção. Uma moradora relatou que pouco tempo depois do desaparecimento da Jennifer, alguém tentou entrar no seu apartamento usando uma chave e só não conseguiu por causa da trava de segurança. Na época, cerca de 447 unidades faziam parte do complexo, mas apenas 250 estavam ocupadas, ou seja, havia muitos apartamentos vazios, e segundo a família, o próprio apartamento da Jennifer havia passado por obras uma semana antes do seu desaparecimento. A polícia tentou conversar com o máximo de trabalhadores possível, mas admitiu que talvez nem todos tenham sido localizados. Em 2009, um dos detetives reavaliou o caso da Jennifer. Durante essa revisão, ele entrevistou uma ex-governanta do condomínio onde a Jennifer morava. A mulher afirmou que o homem visto nas imagens de segurança caminhando para longe do carro da Jennifer lembrava alguém conhecido como Tino. Tino era um ex-funcionário da manutenção do condomínio e havia trabalhado na unidade da Jennifer poucos dias antes do desaparecimento. Quando seu nome foi inserido no sistema de rastreamento de pistas, os investigadores descobriram que uma denúncia anônima o mencionando havia sido feita à linha de crimes da polícia de Orlando apenas uma semana após o sumiço da Jennifer, uma pista que parece ter sido ignorada na época. Naquele momento, em 2009, o Tino estava preso pelo estupro de uma adolescente cometido em 2008, 2 anos depois do desaparecimento da Jennifer. Interrogado na prisão, ele confirmou ter trabalhado no apartamento dela, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento. O Tino foi submetido a um teste do polígrafo e passou. Apesar disso, ele continuou sendo considerado uma pessoa de interesse. Outro funcionário da manutenção, conhecido como Ben, também foi interrogado. Ele afirmou ter acompanhado Tino num serviço na unidade da Jennifer e negou qualquer conhecimento sobre o desaparecimento dela. Ambos foram cooperativos e, segundo o síndico do condomínio, não havia registro de conflitos entre eles e Jennifer. Mesmo após anos de investigação e diferentes linhas de raciocínio, a polícia e os detetives particulares continuam considerando a possibilidade de que a resposta para o que aconteceu com a Jennifer esteja dentro dos limites do próprio condomínio, entre aqueles que moravam ou trabalhavam lá. O pai da Jennifer atualmente não acredita que Tino ou Ben
sejam os responsáveis pelo desaparecimento dela. O Drew declarou: Tino era apenas alguém que morava e trabalhava no Mosaic at Millenia, e era apenas alguém numa lista de pessoas com quem precisávamos conversar, não como uma pessoa de interesse, para ser sincero, mas por seu conhecimento do local. Eu acho que até hoje muita gente suspeita do Tino e se discute muito o Tino e os trabalhadores, os imigrantes ilegais, nos fóruns e nas redes sociais, mas grande parte eu sinto que é por causa de um preconceito, sabe? Uma xenofobia ou algo assim. Estatisticamente, isso eu tô sabendo que é o assunto da moda, né? Isso aconteceu em 2006, mas é o assunto de hoje em dia. E, estatisticamente, o imigrante que vai para os Estados Unidos é quem menos tem vontade de cometer crime. Sim, exatamente. Né? Pra não dar merda e não ser mandado de volta. Pois é. Então, eu acho difícil isso acontecer estatisticamente, de novo, né? Olá, ouvinte! Desculpa interromper a tranquilidade do seu podcast. Eu precisava falar pra você que a gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas eu tô aqui editando o podcast e a Marcela tá pesquisando e escrevendo o roteiro que fica cada vez maior. Então, por favor, clica nos links de apoio aqui do Detetive do Sofá. Quem apoiar vai poder entrar no grupo do podcast, vai poder ver a gravação e ouvir o episódio assim que ele terminar de ser editado. Então, vale muito a pena. Isso sem falar que você vai estar ajudando esse podcast. Os investigadores e a família da Jennifer nunca descartaram completamente a possibilidade de que ela tenha sido vítima de tráfico humano, embora considerem essa hipótese menos provável do que outras. O pai da Jennifer, o Drew, compartilhou a sua convicção de que a filha pode ter sido sequestrada e levada por uma rede de tráfico. Ele acredita que alguém a tenha escolhido deliberadamente como alvo. O Drew fundamenta essa crença no fato de que nada foi levado da Jennifer além dela própria. Na época do seu desaparecimento, uma grande operação de tráfico humano foi desmantelada na região de Orlando, o que reforçou a plausibilidade dessa teoria. Ainda assim, sem qualquer evidência que a vincule a uma rede específica, os investigadores reconhecem que há pouco em que se basear. Especialistas apontam que a Jennifer não se encaixa no perfil típico de vítimas de tráfico sexual. Normalmente, os alvos são adolescentes fugitivas, mulheres de baixa renda ou pessoas em situação de vulnerabilidade, condições que diminuem as chances de serem rapidamente dadas como desaparecidas. A gente falou bastante sobre isso no caso da Corina Zosser, né, alguns episódios atrás. A Jennifer, ao contrário, tinha uma vida estável, um bom emprego, uma família próxima e um relacionamento saudável. Muitos que conheciam Jennifer têm dificuldade em aceitar a ideia de que ela poderia ter sido sequestrada sem reagir. A Jennifer era uma mulher alta, com 1,73 de altura, em boa forma física e ela ainda sabia defesa pessoal. Por isso, acreditam que, se alguém a levou à força, essa pessoa deve ter usado uma arma, um golpe que a deixou inconsciente ou até algum tipo de substância como o clorofórmio. Há também quem acredite que a Jennifer conhecia quem a abordou e por isso deixou a pessoa entrar no carro ou abriu a porta de casa voluntariamente. Outro ponto que causa estranhamento é a altura do homem flagrado nas imagens de segurança. O suspeito parece ser mais baixo do que a Jennifer, o que levou alguns a sugerirem que ele pode não ter sido o sequestrador e sim alguém contratado para se livrar do carro dela, o estacionando e fugindo logo em seguida. Nesse cenário, o verdadeiro responsável poderia ser um homem mais alto ou maior, capaz de dominá-la fisicamente. Algumas teorias também giram em torno das obras em andamento no condomínio. A Jennifer morava num complexo fechado, onde o acesso era controlado por portões. Mas por causa das obras, o portão principal permanecia aberto havia meses. Isso poderia ter permitido a entrada de estranhos sem registro, tornando possível que alguém a observasse
ou planejasse o ataque. Outra possibilidade é que a Jennifer tenha sido vítima de um ato aleatório de violência cometido por alguém que morava ou circulava pela região. O fato do seu carro ter sido abandonado próximo a outros condomínios sugere que o sequestrador conhecia bem o entorno. No fim, todas essas teorias têm um ponto em comum. Nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmá-las. Apenas fragmentos de possibilidades e o vazio deixado pelo desaparecimento da Jennifer. Em 10 de junho de 2010, o FBI assumiu brevemente o caso a pedido do então chefe de polícia de Orlando, Val Demings. A decisão representava uma tentativa de dar novo fôlego à investigação, que já se arrastava por mais de 4 anos sem respostas concretas. O carro da Jennifer, que havia sido encontrado 2 dias após o desaparecimento, era um veículo em leasing. Depois de ser completamente examinado, ele foi devolvido à família, que o manteve na garagem por alguns meses antes de entregá-lo ao banco. Hoje em dia, o seu paradeiro é desconhecido. Leasing é tipo um carro que você vai pagando, né, para o banco o financiamento, mas enquanto você não acaba de pagar, o carro não é seu, o carro é do banco. É como se o banco estivesse te fazendo um aluguel daquele carro até você quitar ele, é assim entendeu? que se vende carro financiado por aqui, Sim. né? É. Em teoria, é um aluguel. É. Você está alugando um carro Sim. com a possibilidade de comprar ele ao final. Sim. É assim que é a ideia original do leasing. Exatamente. Só que aí o pessoal já desvirtuou, fez uma maçaroca. Em dezembro de 2015, uma nova denúncia reacendeu a esperança. Um informante forneceu coordenadas específicas, alegando que a Jennifer teria sido mantida refém contra sua vontade por 9 anos. Segundo ele, quando foi substituída por outra mulher, ela teria sido assassinada e o seu corpo jogado ao mar, nas proximidades de Sandusky. A polícia organizou uma busca imediata na área indicada, mas, mais uma vez, nada foi encontrado. Com o crescimento das redes sociais, a família Cassie passou a utilizá-las como ferramenta para manter o caso vivo. Eles criaram páginas, grupos e campanhas online, o que ajudou a manter o nome da Jennifer em evidência e a atrair novas pistas. Mas o preço foi alto. As mesmas plataformas que ampliaram o alcance da história também geraram um fluxo constante de informações falsas e teorias infundadas, exigindo da polícia e da família uma triagem cuidadosa e exaustiva. Em 2016, uma década após o desaparecimento, a Jennifer foi oficialmente declarada morta. Para o pai dela, Drew, essa foi a decisão mais dolorosa da sua vida. Ainda assim, ele continua determinado em encontrar a verdade e a filha. Com o passar dos anos, Drew, Joyce e Logan passaram a sentir que haviam sido abandonados pelas autoridades. A família insistiu repetidas vezes para que o caso fosse oficialmente arquivado, o que permitiria acesso a mais recursos e especialistas independentes. Mas o Departamento de Polícia de Orlando se recusava a fazê-lo, apesar de não surgir nenhuma pista nova desde 2010. Era uma chance de mostrar as fotos que nunca tinham sido mostradas, né? De acessar os arquivos, essas coisas. Cansados da falta de respostas, os Cassie decidiram processar o Departamento de Polícia de Orlando para obter acesso aos arquivos do caso da Jennifer. Antes que os documentos fossem liberados, o então chefe de polícia concedeu à equipe 6 meses para revisar novamente o caso, mas esse período terminou sem qualquer avanço. Em 2018, após anos de frustração e batalhas legais, o Drew e a Joyce venceram a ação e conquistaram acesso a mais de 16 mil páginas de registros e 67 horas de gravações de vídeo e áudio relacionadas à investigação. Os documentos revelaram lacunas preocupantes. Não havia registro de atividades investigativas entre o final de 2012 e 2019. A descoberta reforçou a percepção da família de que, por anos,
pouco ou nada havia sido feito. Com os arquivos em mãos, os Cassie formaram a sua própria equipe investigativa e jurídica para analisar as informações, seguir novas pistas e conduzir buscas independentes. Em março de 2019, a família contratou o investigador particular Michael Toretta para reexaminar o caso. Ao ler os arquivos, o Michael ficou surpreso com o que os investigadores haviam feito e principalmente com o que eles deixaram de fazer. Uma das primeiras medidas que ele tomou foi retornar ao complexo Mosaic at Millenia, onde a Jennifer morava, para conversar com amigos e vizinhos e possíveis testemunhas. Entre 2019 e 2022, o Michael identificou novas testemunhas e revisou as evidências do carro e das imagens de segurança, levantando a hipótese de que a Jennifer poderia ter sido sequestrada no próprio condomínio, possivelmente quando se preparava para sair de carro. Durante a revisão dos arquivos, o investigador descobriu um relato inquietante. Cerca de 10 meses após o desaparecimento da Jennifer, uma pessoa teria visto alguém jogando um pedaço de carpete enrolado num lago próximo. O departamento do xerife do condado de Orange foi acionado e conduziu buscas por 3 dias, mas nada foi encontrado. Em 2024, a equipe de investigadores particulares da família voltou ao local, com um cão farejador de cadáveres que alertou para algo na área. Equipes de mergulho e uma empresa de sonar vasculharam o local por 2 dias, sem resultados. Evidências também sugerem que marcas encontradas no carro da Jennifer podem indicar que houve uma luta violenta antes dela desaparecer. Nas fotos tiradas do veículo logo após ele ser localizado, é possível ver marcas de mãos no capô dianteiro, sinais que, segundo os investigadores, sugerem que alguém pode ter sido jogado sobre o carro e, em seguida, puxado para trás. Registros policiais reforçam essa hipótese. O detetive Julius Gauss, do Departamento de Polícia de Orlando, escreveu em seu relatório que, ao observar a parte frontal do carro, os detetives notaram o que parecia ser alguém sendo empurrado contra o veículo da vítima. Em 2022, a família Cassie contou com o apoio do Departamento de Polícia da Flórida, aí já era a polícia estadual. Em colaboração com a sua equipe investigativa particular, o departamento planejou reexaminar evidências físicas e entrevistar antigas e novas testemunhas, numa tentativa de finalmente lançar luz sobre o desaparecimento da Jennifer. Apesar do Departamento de Polícia da Flórida estar à frente da investigação, a família continua seus esforços em busca de novas pistas. Até 2019, os Cassie haviam gasto mais de $500 mil de recursos próprios na busca pela filha. No dia 20 de maio de 2025, coincidindo com o 44º aniversário da Jennifer, o Departamento de Polícia da Flórida anunciou que havia analisado milhares de páginas de documentos e entrevistado cerca de 45 pessoas desde que o caso foi transferido para sua unidade em dezembro de 2022. Eles declararam ter identificado várias pessoas de interesse no desaparecimento e que o caso não é mais considerado arquivado. Além disso, afirmaram que a inteligência artificial poderia ajudar a identificar a pessoa vista nas câmeras logo após o desaparecimento da Jennifer. Poderia, mas não vai. Vai identificar uma pessoa de 7 dedos. Aquelas coisas meio esquisitas, sabe? Com certeza. Em 21 de outubro de 2025, o Drew Cassie revelou que o Departamento de Polícia da Flórida havia encontrado DNA em evidências que nunca haviam sido testadas, contradizendo declarações anteriores da polícia de Orlando, que afirmava que apenas o volante do carro continha DNA. O Drew também disse que a lista de pessoas de interesse foi reduzida para apenas alguns indivíduos, aumentando as chances de localizar a Jennifer.
Recentemente, a família se reuniu com os agentes especiais do Departamento de Polícia da Flórida responsáveis pelo caso. Eles informaram que a investigação continua ativa e ininterrupta, com foco intenso nos poucos indivíduos restantes na lista de pessoas de interesse. A descoberta do novo DNA representa um avanço crucial, com potencial para gerar informações concretas que levem a Jennifer. Embora entusiasmados com os novos desenvolvimentos, os Cassie permanecem cautelosos, conscientes de falsas esperanças no passado. Ao longo dos anos, vários relatos de avistamentos surgiram, mas a família acredita que nenhum deles correspondia realmente a Jennifer. Para a família dela, o seu desaparecimento tem sido um pesadelo constante. A incerteza sobre o que aconteceu com a Jennifer é um fardo imenso, mas eles permanecem firmes na busca por respostas, nunca perdendo a esperança de encontrá-la. A mãe da Jennifer, a Joyce, descreve a dor de viver num limbo quase 2 décadas após o desaparecimento. Ela diz que nunca haverá um momento certo para desistir de procurar a filha. Tudo o que pode fazer é esperar e rezar por respostas. Se a Jennifer não estiver mais viva, eles esperam que alguma evidência seja encontrada para que eles possam descobrir o que aconteceu. O irmão da Jennifer, Logan, adiou a sua mudança para a Califórnia logo após o desaparecimento da irmã para continuar a procurá-la. Ele passou a viajar entre os 2 estados, conseguiu sua licença imobiliária, construiu uma carreira, se casou e teve filhos, mas nunca desistiu da busca pela irmã. O Logan mantém o seu compromisso de continuar procurando Jennifer e responsabilizar qualquer pessoa envolvida no caso. O Drew e a Joyce se tornaram defensores de famílias de desaparecidos. Eles organizaram inúmeras vigílias ao longo dos anos e, para manter viva a memória da filha, trabalharam com a Universidade da Flórida Central para criar o Fundo de Bolsas de Estudo para a Justiça Criminal Jennifer Cassie. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Raqueline Dantas. Muito obrigada pelo seu apoio, Raqueline. Obrigada por você ter resolvido contribuir com o Detetive do Sofá, produzir esse podcast e obrigada por gostar do nosso trabalho, né? E por escutar todos os casos que eu vou contando aqui. Isso aí. Se você também quiser se tornar um apoiador e me deixar muito feliz, faça como a Raqueline. Acessa o Apoia-se ou o Orelo e escolhe lá a sua categoria de apoio, certo, Alexandre? apoia.se/Detetive do Sofá ou orelo.cc/Detetive do Sofá. Lembrando que eu sempre deixo os links aqui embaixo também no texto do episódio. Isso aí, gente. Apoiem o Detetive do Sofá, que é sempre muito importante pra gente. O que vocês acham que aconteceu com a Jennifer Cassie? Será que ela foi vítima de tráfico humano, como o pai dela aparentemente acredita? Será que ela foi sequestrada, levada por alguém que ela conhecia? Será que foi um desses suspeitos que eu mencionei aqui? Eu achei o cara do trabalho esquisito, a história dele. Eu também, o Johnny Campos. Uhum. Ele é a pessoa de quem eu mais desconfio, assim, entre todo mundo, né, que eu falei. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me dizer o que vocês acham desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.